Nas profundezas mais escuras do oceano, onde a luz do sol é apenas uma memória distante, vive uma criatura que parece ter saído de uma lenda. Imagine olhos do tamanho de pratos, tentáculos que se estendem por mais de 10 metros e um corpo poderoso, capaz de esmagar suas presas com um bico afiado como uma navalha. Este não é um monstro de ficção. Ele é o verdadeiro gigante das profundezas. Hoje, aqui no Misterverso, você vai conhecer o enigma vivo chamado Lula Colossal, o gigante invisível dos mares. Prepare-se, porque o que vou contar não é uma lenda, mas uma realidade impressionante. Por séculos, marinheiros apavorados contaram histórias de criaturas colossais que arrastavam navios inteiros para o fundo do mar. Eles as chamavam de krakens, monstros mitológicos que devoravam tripulações e embarcações sem deixar vestígios. Parecia apenas um conto de terror para assustar os novatos. Mas, e se eu te dissesse que essas lendas tinham um fundo de verdade? No século XXI, a ciência finalmente colocou um nome e um rosto nesse mito. A lula colossal é real. Ela não é apenas uma lula grande. Ela é a maior de todas, habitando as águas congelantes do Oceano Antártico. Estamos falando de um animal que pode atingir impressionantes 14 metros de comprimento e pesar mais de 500 quilos. Isso é mais pesado que um urso polar e mais comprido que um ônibus escolar. O problema é que, apesar de seu tamanho monumental, quase ninguém jamais viu uma viva em seu ambiente natural. Vamos pensar nisso por um instante. A lula colossal vive em regiões tão absurdamente profundas, a mais de 2.000 metros abaixo da superfície, que é praticamente invisível para nós. É uma zona de escuridão total e pressão esmagadora. Por isso, a maior parte do que sabemos sobre ela vem de exemplares que, infelizmente, foram encontrados mortos, presos em redes de pesca de arrasto ou levados pelas correntes até encalhar em praias distantes. É como se ela fosse um fantasma do oceano, uma sombra viva que só se revela por acidente, deixando os cientistas com mais perguntas do que respostas. Alguns pesquisadores até especulam que os exemplares encontrados podem ser apenas os jovens ou médios. Os verdadeiros titãs, os maiores de todos, podem estar lá embaixo, ainda maiores do que podemos imaginar, nunca tendo subido o suficiente para serem capturados. Agora vamos falar de uma das suas características mais impressionantes e francamente assustadoras: seus olhos. Cada olho da lula colossal pode ter até 30 centímetros de diâmetro. Para você ter uma ideia, isso é o tamanho de um prato de jantar. São os maiores olhos de todo o reino animal, e eles não estão lá por acaso. No abismo escuro, esses olhos gigantes funcionam como radares biológicos superpotentes. Eles são projetados para captar o mais ínfimo brilho de luz, como os flashes bioluminescentes de peixes e outras criaturas das profundezas. Essa visão extraordinária permite que a lula detecte tanto suas presas quanto seus predadores em um ambiente de escuridão absoluta. E seu principal inimigo é ninguém menos que o cachalote, a maior baleia com dentes do planeta. As batalhas entre esses dois gigantes devem ser cenas épicas, travadas a quilômetros sob a superfície, longe de qualquer olhar humano. Mas a lula colossal não é apenas um gigante observador. Ela é um predador formidável e preciso. Seus 8 braços e 2 tentáculos mais longos são equipados com uma arma terrível: ganchos giratórios afiados. Sim, você ouviu direito, não são ventosas comuns. São ganchos que lembram pequenas serras, capazes de se prender firmemente à presa e rasgar sua carne. Uma vez que ela agarra algo, escapar é praticamente impossível. Sua dieta é composta por peixes grandes, como o bacalhau da Antártida, outras lulas e basicamente qualquer coisa que se atreva a cruzar seu caminho nas profundezas. Quando ataca, ela usa seu bico afiado e poderoso, muito semelhante ao de um papagaio, mas feito de quitina, o mesmo material das carapaças de insetos. Esse bico é forte o suficiente para cortar a carne de suas presas com uma eficiência brutal. Ela é a personificação do caçador silencioso e letal do abismo, um mestre da emboscada na escuridão eterna. O fascínio em torno dessa criatura só aumenta por causa do mistério que a envolve. Mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, submarinos robóticos, câmeras de alta definição e sonares avançados, ninguém até hoje conseguiu filmar uma lula colossal adulta, viva e saudável em seu habitat natural. Ela continua a nos iludir. Essa raridade extrema faz de cada exemplar encontrado um tesouro científico. Apenas um punhado de espécimes inteiros foi estudado, e cada um deles nos dá pequenas pistas sobre como esse gigante vive. Os cientistas acreditam que elas podem ter comportamentos muito mais complexos do que imaginamos. Será que caçam sozinhas ou em grupo? Como se reproduzem? Quanto tempo vivem?
São perguntas que ainda nos assombram, e claro, a conexão com as lendas é inevitável. Há quem defenda que as antigas histórias sobre o Kraken não eram pura invenção, mas sim relatos distorcidos de encontros reais com essas lulas gigantescas. Imagine um marinheiro do século XVIII, em um barco à vela frágil, vendo tentáculos com ganchos subindo do mar. Não é de se espantar que a imaginação o tenha transformado em um monstro devorador de navios. O que ainda pode estar escondido nas profundezas, talvez seja ainda maior e mais estranho do que as lendas jamais descreveram. A lula colossal é um lembrete poderoso de que o nosso planeta ainda guarda segredos profundos. O oceano, que cobre mais de 70% da Terra, continua sendo a fronteira final, um universo de mistérios bem aqui em casa. Com seu tamanho inacreditável, sua inteligência presumida e sua incrível raridade, a lula colossal nos prova que monstros de verdade existem. Eles só estão muito bem escondidos, vivendo em um mundo que mal começamos a explorar. E você? O que você acha? Acredita que o mar ainda guarda criaturas gigantescas que nunca vimos? Será que um dia conseguiremos filmar a lula colossal caçando nas profundezas? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou de mergulhar nesse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Misterverso para continuar explorando os maiores segredos do mundo animal e do desconhecido. Obrigado por assistir e até a próxima!